2010, Estados Unidos. Naquele mesmo ano, a pequena Natalia Grace seria adotada por duas famílias. A primeira a rejeitaria, a segunda a torturaria e ainda diria que a criança de 7 anos era uma adulta. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais e os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste novo encontro que teremos sobre Natalia Grace. Que não é mais Natalia Grace, já antecipo. Agora o nome dela é Natalia Mans, M-A-N-S. E o Natalia dela é com N-A-T-A-L-Y-A-H. Porque foi difícil encontrar ela nas mídias sociais. Por N motivos que essa coitada dessa menina passou. Meu Deus do céu, e quanto tempo. Eu já fiz um caso comentado lá atrás sobre o documentário que tinha somente na HBO. Na época era HBO Max, ou só HBO Go, sei lá. Virou agora, tá na Max, que é um documentário que em 3 temporadas. A primeira temporada é sobre a história contada por ela, pelo pai adotivo, que é o Michael Burnett, eu vou explicar essas histórias, e também pelo aquele que seria o irmão dela mais velho, que no caso tem autismo, inclusive, que são elementos importantes para essa história ser recontada. Eu lembro até que eu falei assim, olha, vamos sair novas temporadas, se achar que vale a pena, a gente volta a falar do caso, se não, se encerrado está. Mas muita coisa aconteceu depois, principalmente com a chegada da série da Disney Plus, que é A Good American Family. Se eu não me engano esse é o nome, ou Uma Família Perfeita, seria a boa família americana. Porque nos Estados Unidos, nessa mania que as pessoas têm de querer a perfeição da foto, né? Muito se trabalhou a vida inteira naquela famíliazinha perfeita, papai, mamãe, filhinha, filhinho, aquele desejo do American Way of Life e tudo mais, levado à enésima potência já no século XXI, vai culminar nessa história da Natalia Grace. Eu achei interessante trazer, porque essa série de ficção, ela consegue contar muito bem, até mesmo depois daquilo que eu já tinha deixado no primeiro comentário, porque um novo processo aconteceu, mais injustiças foram feitas e o mundo começou a olhar a Natalia Grace diferente. Até porque existe um filme chamado A Pequena Órfã, que muito se fala da possibilidade de ele ter sido inspirado na Natalia Grace. Não foi. Por quê? Porque o filme é de 2009. A história da Natalia Grace vai ser conhecida muito depois e ela mesma vai ser adotada por esse casal Burnett em 2010. O filme já tinha estreado. O que a Natalia aponta é que o filme A Pequena Órfã influenciou no julgamento da mãe adotiva dela, da Christine Burnett, de achar que ela, Christine Burnett, tinha adotado uma adulta. Olha então que coisa interessante. Vou trazer a história. Tem aqui o link no descritivo da primeira versão que eu fiz, mas eu vou recontar a história da Natalia Grace já agora com esses novos desdobramentos que acontecem. Mas Natalia Grace nasceu na Ucrânia. Ela tinha um nome muito complicado, eu vou ficar só com um sobrenome que dá para falar, que é Natalia Gava. Ela, o real de tudo, é que ela nasceu em 2004, na Ucrânia, e a mãe dela era muito nova, e ela nasceu com um nanismo muito complexo, muito diferente. Dentro do nanismo tem várias outras formas de ser, e um nanismo muito, que daria muito trabalho, entre muitas aspas. Essa menina foi, então, convencida pelos médicos, e desculpa, nada, mas eu acho que assim, ela deu a filha para adoção porque ela quis, né? Jogar na conta dos médicos, porque os médicos teriam dito para ela que ela teria muito trabalho. Qual filho não dá trabalho? Então tá, deu trabalho... Não é assim, né, gente? Bom, mas aí eu teria que discutir a mãe biológica da Natalia Grace, que não é o caso. Então, na Ucrânia, ela é colocada em adoção. Em 2010, a gente não sabe o que acontece entre 2003 e 2010 com essa menina lá na Ucrânia. Se ela foi adotada por outras famílias, se ela ficou num centro de órfãos, a gente não sabe nem como ela chegou aos Estados Unidos. Muitos americanos têm uma preferência em adotar crianças de outros países. Não sei se é porque é mais fácil, ou porque fica melhor na foto, ou porque assim dá mais ibope, ou assim os seus amigos vão te achar uma pessoa mais incrível. Eu não faço ideia da motivação que isso acontece a essas pessoas. Mas nesse caso, um primeiro casal lá de New Hampshire ou de New Jersey,
eles adotam a Natália. Quando a Natália chega ali aos Estados Unidos, eu acho que assim, eles sabiam que ela tinha nanismo, elas sabiam que ela era uma menina com mais necessidades especiais, e essa família acaba abrindo mão da Natália, falando, ai meu Deus, é muito trabalho, e devolve a menina. Só que já não devolve a menina, não sei se ela já... Eles não mandam ela de volta para a Ucrânia. Ela fica nos Estados Unidos. Ela já falava inglês, então eu tenho uma dificuldade de entender se ela já não estaria nos Estados Unidos. Mas o fato é que essa é a primeira família que adota a Natália quando ela então tinha 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, essa menina é recolocada numa adoção. Numa adoção que nos Estados Unidos, e eu vou te falar, eu acho a adoção brasileira correta, tá? Tem que ser mais complicada, tem que ser mais complexa, para que evitemos que pedófilos adotem crianças, evitemos que pessoas adotem crianças para transplante de órgão, ou que evitemos que pessoas sádicas sejam impedidas de adotarem crianças, né? Então, eu acho que no Brasil está correto o jeito que é. Tem que ser difícil mesmo, tem que ser complexo, a pessoa tem que ter certeza, não é um brinquedinho, não é um abajur, não é um bebê reborn, é uma criança de fato, que vai chegar cheia de um pequeno passado, ou de um longo passado, dependendo da idade, com as suas angústias, com os seus fantasmas. Então, a pessoa que adota, ela precisa ter um coração enorme de aberto para poder reorganizar aquele ser humano e esse ser humano passar a entender que ele pode confiar em alguém. Se com pet já é assim, com criança mais ainda. Então, para mim, está correto. A Natália vai cair numa sombra americana de agências que fazem adoções fechadas. Eu não sei como eles permitem esse tipo de coisa. A sensação que se dá é que o governo não tem, não participa. Isso é sim do Estado, é o Estado que defende o cidadão. Então, nesse caso, essa menina entrou nesse paralelo de adoção mais fácil de ser feita. Ela cai numa agência bem mequetrefe de adoção, para onde ela é entregue, e essa agência tinha informação que o casal Burnett, tinha o desejo, a Christine e o Michael tinham o desejo de adotar uma menina. Então, dentro dessa biografia da Natália, vamos agora um pouco para a biografia desse casal, o Michael e a Christine Burnett. Eles eram um casal de classe média americana, aquelas coisas que faz mortgage em cima de mortgage, faz hipoteca em cima de hipoteca. Ela tinha 3 filhos. Sendo que o primeiro filho dela, o mais velho, ele tem um autismo. Um autismo que à época era ainda não tão conhecido da forma de... São vários níveis de autismo, né? E diz a Christine, porque a Christine é uma mulher muito manipuladora, muito má. Ela é uma mulher má, essa senhora. Ela é um ser humano ruim. É um ser humano que a gente tem que chegar perto. Já adianto, ela ganha o processo que a Natália perde, mas ela perde na vida porque a solidão está sendo o pior castigo dessa senhora, que queria ser uma grande estrela. Ela queria ser um exemplo de mãe. Ela queria se utilizar da família para aparecer e ela ser a celebridade. Muitas mães que eu já fiz aqui se utilizam dos filhos para eles aparecerem e elas escravizarem seus filhos. Neste caso, elas escravizam uma história familiar para que ela seja a melhor coisa do mundo. Então ela tem um filho que diz muitas das coisas que essa Christine fala, só ela estava no lugar. E o Michael Burnett, que é um namorado dela, que é o marido dela, que foi namorado dela desde o comecinho da vida dela, ela manipula, usa e abusa desse cara. Ela aponta para todo mundo que os outros são, como eles falam, muito sociopatas. Mas ela tem todas as grandes características de uma grande psicopata. Tanto que ela fez o que ela ainda na história nós vamos descobrir o que ela vai fazer. Então a Christine tinha esse filho que tinha um autismo e ela dizia para todo mundo que ela ouviu do médico que o filho dela nunca falaria, nunca conversaria, nunca iria para a escola e nada. E ela conseguiu, com o amor de mãe, transformar aquele ser que tinha essa dificuldade, essa limitação, num homem que o cara é um crânio. O garoto com 12 anos vai entrar numa universidade, ele é um super crânio. Então ela já se organizou na história do filho, para contar para os outros o quanto ela era incrível, o quanto ela era uma grande mãe. E aí ela tem com isso, ela cria o Cantinho do Jacob, que é o nome do filho mais velho,
que seria uma escolinha para crianças especiais ou crianças com dificuldade de aprendizado. Claro que tem muita mãe que não tem paciência para nada e acha que a filha tem e o filho tem que sair aprendendo sozinho. A vida não é dessa maneira. Então ela consegue puxar para ela, atrair para ela, um monte de mãe também que não sabe ser mãe, e ela ensinava a menina a andar, ensinava o menino a cantar, ensinava a menina a pôr o quadradinho no quadradinho. Oh, ela é uma sacerdotisa das mães. E ela consegue, assim, atrair um pouco de atenção. Só que ela queria mais. Ela queria muito mais atenção. Ela não aguentava mais só contar para os outros o quanto ela tinha feito o filho autista se tornar um gênio. Porque ela que fez isso. Ela queria que o mundo soubesse disso. E nada como uma grande foto de uma família ainda mais perfeita na sua própria pseudo, entre muitas aspas, a imperfeição dos problemas. Onde ela conseguiria pegar problemas físicos, problemas emocionais e transformar aquilo na perfeição. Então ela queria uma menina. Diz ela que quem queria era o Michael. Como o Michael é um pau mandado dela, que repete o que ela quer, ele dizia que ele que queria a menina. Ela deve ter usado mais ele do que ele imagina. Então, o fato é que essa família queria uma menina e queria uma menina com alguma especificidade que ela pudesse se utilizar do problema ou da especialidade ou da dificuldade ou da forma dessa menina ser para ela aparecer mais. Então eles já tinham tentado uma primeira adoção de uma garotinha, não é muito explicado isso em nenhuma série, porque tem essa série tem assim, a gente tem da Disney a ficção, essa Good American Family, uma família perfeita, e você tem na Max as 3 temporadas de documentário realidade da Natalia Grace. Vale a pena assistir a tudo. Tudo bem feito. Só que não é explicado em nenhum lugar por que essa primeira adoção é tão dado, graças a Deus essa menina conseguiu não ficar nessa família. Mas o fato é que ela chega a adotar uma menina e o Estado prefere que essa menina fique com a família biológica dela. É o que mais se passeia. Deve ter tido algum rolo aí. E aí o Michael estava em depressão, que ele não conseguiu ser pai de uma menina, que ele queria ser pai de uma menina. E ela estava lá sempre falando, meu filho autista tá ótimo, porque eu fiz ele ficar um homem ótimo. Até que a Natalia Grace vai ser devolvida em 2010 por essa família americana horrorosa também. O que eles fazem? Cai nesse limbo aí de adoção. Eles têm acesso a todas as tentativas de adoção, os processos de adoção que tem nos Estados Unidos. E descobrem que essa família Burnett, esse Michael e essa Christine, estavam querendo uma menina. Essa mulher manda uma foto e fala, olha, acabou de chegar uma menina ótima, é um cardápio, né? Olha, chegou do jeitinho que você queria, com dificuldade, com nanismo. E ela não fala que ela tem um nanismo e ainda tem uma deficiência física. É uma deficiência física, ela tem uma limitação física séria, que precisa de operações e assim por diante. Prato cheio, para uma mulher que quer aparecer, imagina. Só que ela achou o quê? Que o menino que era um autista, que ela conseguiu transformar num gênio, ela vai fazer a menina que tem nanismo ficar com uma altura normal e a deficiência dela largue as muletas e sai andando, ela acha que é o quê? Que é ficção? Não vai acontecer isso. Então, tem o primeiro encontro dessas personagens importantes. A Natália, ela é salva, entre aspas, porque senão ela iria para um abrigo, antes essa menina tivesse ido para um abrigo. Então, esse casal, o Michael Burnett e a Christine Burnett, vão buscar essa garotinha junto com seus filhos. Agora vai fazer a família perfeita. Primeira coisa que ela quer é foto, né? Ela quer foto para tudo. E ela tá tentando o tempo inteiro vender a pauta do filho autista que ela transformou num gênio para tudo que é jornal local para se tornar nacional. Ela queria tudo. Ela queria lançar livro, fazer documentário. Filme, ela queria ser uma superstar. Ela queria red carpet para ela. E ela até vai conseguir um tempo. Então ela tinha esse fascínio de, então com essa garota eu vou conseguir muito mais pauta. Só que essa menina chega com uma série de impedimentos, de frustrações, de tristeza. Queira você ser rejeitado pela sua mãe biológica, rejeitado pela primeira mãe adotiva, ficar de um país... Como é que essa menina veio da Ucrânia, foi da Ucrânia para os Estados Unidos, gente? Tem noção do que é isso? Uma criança com dificuldades físicas reais, com impedimentos, com limitações físicas reais, que precisam de amparo, de ajuda, de amor de verdade. Então essa menina chega naquela casa e ela chega com toda... Se criança mimadinha, que é nascida em berço de ouro, já tem os seus perrengues, imagina uma criança que chega com todo esse passado.
não era uma menina tranquila, ela tinha suas infelicidades à flor da pele e o medo da rejeição de novo. O que é interessante na série da Disney é que você vai assistir aos primeiros episódios pelo olhar da Christine, bastante da Christine. Você chega a ficar com ódio da Natalia Grace. Você vai chegar e vai olhar para essa Natalia Grace e vai falar assim, diaba, ser do mal, mentirosa, adulta, você é adulta, garota, mentirosa. E, gente, você olha no documentário da HBO, é assim, você pega a primeira temporada e pega a segunda. A primeira temporada tem muita foto, muito vídeo, porque vai ter uma vingança depois do Michael contra a Christine, ela vai se unir, eu vou contar daqui a pouco. É impossível, só de você ver a imagem, você sabe que aquela menina é uma criança e depois é uma adulta. E a Christine vai começar a construir a Natalia Grace como um personagem de filme de terror. Ela andava com faca, só que assim, tudo só a Christine vê. Só a Christine vê ela com faca, só a Christine vê ela cortando... Porque assim, só vai sumir uma vaquinha de um dos filhos. Tudo bem que na série você vai ver que o pai descobre a vaquinha com a cabeça fora e ela assume. Ela assume porque muitas coisas a Christine fazia ela assumir. Só que a Christine que vai achar a vaquinha com a cabeça... Eu não tenho dúvida se essa mulher não cortou a cabeça da vaca do filho, jogou embaixo da cama e falava, você vai falar que foi você. Porque tudo que a Christine falava para Natalia Grace falar, ela repetia. Porque ela, a outra é uma manipulada. A mãe manipula o marido, 3 filhos, por que vai manipular a garotinha que chegou agora? Mas assim, né? E muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão ter. A Christine vai querer construir uma personalidade da Natália como uma mentirosa, como uma psicopata aos 7 anos, como um ser do mal, como um ser destruidor. Inclusive, ela vai dar-se a entender em certos momentos, principalmente no documentário, que ela já tinha até a malícia sexual, a Natalia Grace. O que numa criança não é estranho, num adolescente menos ainda. Mas isso queria dar para ela a ar de adulto. Claro que a Natalia Grace, por exatamente ter esse nanismo, ela tinha um desenvolvimento físico diferente. Tanto que ela que ela deveria ter os seus 9, 10 anos, ela já tinha pelos pubianos. Mas isso, segundo é contado, inclusive bem contado na série da Disney Plus, isso é normal em crianças com nanismo. Só que ela pega todos esses elementos para confirmar algo que ela vai começar a construir, que a Natália, na verdade, é uma adulta. Até em função do filme A Pequena Órfã, onde você tem uma menina que tem um tipo... Ela é uma mulher assim, fingindo que é uma criança e ela vai fazer uma série de coisas, assista o filme até ok. A Natália, a Christine, vai se imbuir dessa história também para apontar esse fato para a Natalia Grace. Ela está dizendo que a ficção, na verdade, é um pré-realidade. Só que, de novo, o filme é de 2009, Natalia Grace foi adotada em 2010. Então, a Natalia Grace não inspirou o filme, e o filme é que inspirou, o filme é que foi base de Maldade da Mãe, da Christine Burnham. Mas, com toda essa organização da Christine Burnham, de falar que a Natália abriu com a porta do carro, a Natália está com um problema na escola, e depois vai se descobrir que o diretor fala, mas a Natália não tinha problema nenhum na escola. Sim, nós temos uma cena que a Natália joga os carrinhos dos irmãos na rua. Que irmãos não brigam com o irmão pequeno não jogou as coisas dele para fora? Ah, me conta. Sabe? Só que, claro, você põe um tempero de transformar ela no exorcista, basicamente. Isso é muito interessante porque a série vai, até o 4º episódio, você vai numa vula de ódio dessa garota, a partir do 5º que você começa a entender o que é de verdade, você fica com ódio da Christine e desse Michael. Ai, homem bundão, desculpa, essa palavra, como não gosto de gente bundona? Ai, me irrita esse tipo de gente. Mas vai fazer personalidade, homem bobo. Olha, sinceramente, não gosto de gente sem personalidade. Bom, mas daí, então ela está adotada. E logo no começo já começam a ter problemas, porque a Christine sacou que o transformar a transformação da Natália era impossível, que ela teria que ter uma boa vida, uma qualidade de vida adequada para que a menina se desenvolvesse intelectualmente, se desenvolvesse melhor fisicamente. Teria que gastar dinheiro com operações, coisa que ela não queria e não tinha, porque eles não eram ricos. E ela estava, ao mesmo tempo, a Christine,
começando a conseguir emplacar essas pautas por causa do filho. Então ela faz isso, faz aquilo, ela fecha inclusive com uma editora para lançar um livro contando quanto ela é uma supermãe, né? E no livro não tem nem a foto da Natália, porque ela começa a esconder a Natália. Não só por vergonha, que também era, mas porque ela já sabia que ela não queria mais estar. A Natália não serviu para o propósito dela, então a Natália tinha que sumir. Ela some com a Natália, ela fala para o pai, ela esconde ela no porão, tem um monte de coisa. Ali vai começar a ter a coisa mais ardilosa de todo esse casal, que é transformar a realidade em ficção. Fazer com que as pessoas acreditassem que a Natalia Grace não tinha 7, 8 anos já. Que a Natalia Grace, porque isso já é 2012. Então, se ela chega em 2010 com 7 anos, 2012 ela tem de 8 para 9 anos ou de 9 para 10. Então, eles precisam transformar a Natália num monstro perfeito, inclusive em ser ela uma adulta se fingindo ser criança. E nada nessa hora, como você ter uma mulher manipuladora, um ser humano manipulador do mal, um psicopata, que no fato essa mulher, eu não estou cravando, não estou diagnosticando, mas ela fala tanto dos outros, ela aponta tanto, principalmente para a Natália, que a Natália é uma psicopata, porque na verdade eu aponto para você, tem 3 dedos para mim. Ela está apontando para ela mesma o que ela é. Né? Ela sabe do que ela está falando, ela sabe organizar na Natália o que ela é de fato e apontar para ela, para a menina, dizendo que ela que era psicopata. Mulher má, essa Cristina. Então essa Cristina consegue, ela vai a vários médicos que analisam a Natália. Isso no documentário fica um pouco confuso. Quando ela vai, na ficção fica mais bem explicado. Quando ela vai com a Natália nesses médicos, os médicos são categóricos de dizerem que ela é uma criança. Ela tem caninos, mas ela ainda tem os dentes de leite, até pelo fato do nanismo dela. Ela é muito específica dela, a transformação corporal dela. Mas todos os médicos que ela procura, todos dizem que ela é uma criança de 7, 8 anos. Isso não é legal para ela. Ela consegue um médico da família que escreve uma coisa dizendo que a menina é uma adulta, que ela tem 22 anos. Isso no documentário é mais interessante, que quando chega para o juiz fala assim, mas como que eu vou analisar isso? Bom, então eu vou dar 18. Ele fala uma coisa assim. E ela fica, então, colocada, a partir de 2013, como uma adulta de 22 anos, sendo que ela tem 10. Ela tem 10 anos. Gente, é só você ver as imagens dessa garota no documentário, entre a primeira e a segunda temporada. Na primeira tem todas as fotos e vídeos de ela criança. Segunda, ela já com 20 anos. É uma adulta e a outra é uma criança. Mas é a maldade. E ela quer se livrar da garota. E por que não devolve a menina para adoção? Isso é inclusive perguntado na série de ficção. Por quê? Ela diz para um cara que ela não vai devolver a Natália porque ela tem medo de que a Natália vá para uma outra família e faça mal para outra família. Ó que pessoa mais bondosa. Vou continuar sendo a tutora da Natália porque assim eu vou ficar com ela e eu impedirei de ela ser... isso antes dela virar adulta. Eu impedirei de ela ser má com os outros. Mentira! Mentira! Porque ela sabe que se ela devolver e alguém descobrir, vai manchar a imagem de mulher perfeita que ela quer ter. Além de tudo, tem o sadismo, porque ela batia na Natália, ela tacava spray de pimenta na cara da garota e falava assim, se você não fizer tal coisa, ela tacava spray de pimenta na garota. A menina de 8 anos. Ah, minha senhora, vá se tratar. Ah, minha senhora, olha, minha senhora, sabe? E ainda tem 2 filhos lá dela, dois eu não entendo, é manipulação, né? Então a Natália, a Christine não devolve a Natália, porque uma hora vão descobrir que ela fez isso e para ela, mãe perfeita, não é bonito ter uma filha devolvida. Aos 2013, essa garota, aos 10 anos, com esse documento que ela tem 22 anos, esse casal do mal, essa Christine e esse Michael Burnett, eles pegam essa menina, põem no carro, essa menina andava com andador, gente. Gente, essa menina andava com andador. Guardou essa informação? E sem andador ela não consegue andar muito, machuca muito o pezinho dela. Tanto tem uma parte que é interessante, já vou falar agora, que diz a Christine que achou um monte de meia com sangue. Ela quer dizer com isso que a menina menstruava. Só que depois a gente vai descobrir que é porque ela mandava a menina, para dar bronca dela e dar castigo, para ela dar a volta no quarteirão sem tênis. Gente, se eu sem tênis já vai doer, imagina uma pessoa que tem dificuldade do pé, que precisa de um sapatinho especial, uma criancinha. Então ela chegava com bolhas de sangue nas meias e ela guardava as meias com sangue embaixo de uma caixa de vergonha. E a Christine usa essa argumentação para dizer que ela menstruava. A Christine faz essa menina colocar um Tampax nela.
E sangra. Eu deixo para você pensar por que sangrou. Esse casal horroroso vai botar essa menina no carro e vai levar até um fim do mundo lá da cidade onde eles moravam, numa casinha bem X, e vai botar um monte de comida para ela, televisão, tá aqui, sem celular, sem nada. E assim, menina, gente, a menina já é desse tamanho, com nanismo, nada adaptado para ela na casa. Ela não conseguia tomar banho, não conseguia escovar os dentes, ela não conseguia pegar as comidas nas prateleiras, ela não conseguia abrir, uma criança de 10 anos abrindo lata, e eles botavam assim, lata em conserva. Olha que coisa fácil. Essa menina não conseguia comer, essa menina comia miojo cru, porque a única coisa que ela conseguia abrir, ela não conseguia, ela não sabia esquentar a panela de miojo. Ai, que dó dessa garota. E ela ainda tenta, pela vizinha, ela não consegue tomar banho, ela fica suja, ela ainda tenta fazer amizade com um coleguinha na rua, depois é apontada como uma safada passando a mão do garoto, e nós estávamos brincando com o menino, ela era mais nova que o garoto. Ô, paz do mal. E eles vão embora e não deixam dar dor da garota. Larga a menina sem andador. E no documentário tem as imagens reais de câmera de segurança. É terrível ver aquela menina tentando jogar o lixo. Ai! Se a Christine e esse Michael tinham que ter prisão perpétua para eles. Bom, vou parar de falar. Que me dá uma raiva, me dá uma vula. Essa gente do mal. E ainda estão soltos. A gente fala do Brasil? Ih, meu filho, o mundo inteiro tem problema. Ai, nem julgados foram, mas estão sendo julgados pela vida. Isso é o mais importante. Porque ela não vai conseguir ser o que ela quer. Ela vai ser a estrela do mal. Ela vai ser conhecida pela maldade que ela é. E ainda só usa Facebook, essa Christine. Então a menina fica presa nessa casa e vai dar um problema lá com o vizinho. Eles trocam essa garota dessa casinha e jogam numa outra casa. Gente, bota a menina num sobrado, a casa era em cima, com uma escada enorme. A menina tem nanismo, Jesus. A menina tem problema para andar. Fizeram uma operaçãozinha só no pezinho dela porque foram obrigados pela polícia. Ela tinha que fazer inúmeras cirurgias na perna para conseguir ter uma vida mais confortável. E essa menina tinha que subir, descer e ir para uma escola. Ela tinha 10 anos, ela estava numa escola que era um supletivo, só tinha gente de 30. Ela tinha 10 aninhos. Ela é colocada no centro no hospício, manicômio lá que tem, e ela está na ala infantil. Quando ela está na ala infantil, chega a documentação de que ela é uma mulher de 22 anos. Colocam essa menina, tiram ela da ala infantil e colocam ela na ala adulta. Uma criança, porque está comprovado, ela não é adulta. Não é adulta, ela é criança, fez teste de DNA, tem tudo, ela é criança. E ninguém tá. E essa menina tá vivendo sozinha. E a mãe falava, você não pode falar com ninguém, ela não tinha amigo, ela não conseguia ter sociabilidade, ela não conseguia conversar, ela não conseguia nada. Até que vai aparecer uma mulher, que vai ser o segundo, pelo que ela fala, a Natália, o segundo calvário da vida dela. Mas por um início foi importante. Essa mulher vai ajudar ela, porque ela, na verdade, é uma mulher que ela era casada com um pastor, com quem ela tinha alguns filhos estranhamente adotivos. Na verdade, essa mulher pegava essas crianças que tinham mais problema para ganhar os cheques do governo. E ela vê a oportunidade, porque essa menina já com 22 anos, que a família conseguiu mudar toda a documentação dela, mostrando que tinha 22 anos, ela já ganhava um auxílio do governo também, só que era um dinheiro maior. E essa mulher pega esse cartão dela para fazer as compras, inclusive do supermercado. Mas ela dá uma ajudada, ela dá um pouco de amor, ela conversa, ela traz a sociabilidade. Os irmãos com quem ela começa a conviver gostam muito dela e ela gosta muito desses irmãos. Mas isso vai passar até que a mãe, essa mãe, segunda mãe, vai levar ela no hospital vão achar estranho o fato de ela... a médica fala, você não tem 22 anos, você tem menos idade. E começam... Como é que entra mesmo o policial? Bom, agora não lembro, mas vai entrar no meio disso tudo, por causa dessa médica também, acredito, vai entrar um policial. A médica que chama policial. Vai entrar um policial que vai querer entender o que aconteceu com essa garota. Ele vai fazer o primeiro... E ele vai acreditar nessa menina que ela era uma criança. E eles começam a tentar, esse casal do pastor e dessa moça, dessa senhora, a adotar legalmente a menina. Porque se eles adotassem a menina, a Natália, eles conseguiriam mudar a data de nascimento dela, colocar essa garota como criança e processar o Michael e a Christine Barnett como abusadores de criança com uma pena de 75 anos.
E o Barney lá fica, porque a mulher já tá, eles vão mudar para o Canadá, essa mulher já tá toda achando que virou famosa, não virou nada, mas para a cabeça dela ela era famosa e tal, não sei o que lá. E ela adorava mandar foto pornô pro marido, tinha umas coisas assim também. Aí vai ter uma primeira audiência, porque daí a coisa vai escalonando, vai subindo e eles vão fazer um primeiro processo para conseguir reverter a idade isso 2017, 2019. Só que os Bonet ganham, porque o juiz fala, eu não vou mudar a decisão do outro juiz, que ela tem 22 anos, eu não posso fazer isso. E ela tem um banho de água fria, o Michael e a Christine vão se separar, e aí ele vai começar a ter vai rachar uma união importante para que esse mal se perpetue. E é ali que vai ter uma abertura de quase uma esperança, mas não tenha muita esperança, porque a coisa é triste. Como eles perdem em 2017, eles não recorrem, fica uma brecha assim, por que você não recorreu na hora que você podia? Porque ele podia recorrer e subir a instância falava, vai abrir sim, vamos analisar e vamos botar a idade dela no local correto. Não subiram, isso vai ser pior lá na frente. Lá para 2020, não estou com a data certa agora, eles vão conseguir, esse policial vai conseguir, com uma promotora, abrir um processo de abuso infantil contra os Barnets com base em uma série de coisas, inclusive na confissão do Michael, porque o Michael se separa da Christine, separado. E esse policial, essa promotora vai falar, olha, eu preciso que um deles confesse, porque com a confissão eu consigo abrir um processo. Aí ele consegue manipular não, ele consegue, como policial, explicar assim, ó, o que vocês fizeram com a Natália é muito sério. A gente pode tentar só processar a Christine, ele vai para o zero. E o Michael quer uma vingancinha contra a Christine. Ele confessa que eles sabiam que a menina era uma criança. Ali foi ótimo, abre o processo. Eles vão todos para esse processo, acho que é 2021 já, 22. Parece que vai dar certo, só que tem uma jogada jurídica ali do advogado, e aí eu respeito todos os advogados, mas, gente, é uma sacanagem que aquele advogado fez, porque ele sabe da verdade. Eu acho que, assim, todo mundo tem direito à defesa, mas não vamos mentir para defender alguém. Eu não consigo. Não consigo aceitar o que aquele advogado fez. Ele foi correto dentro da lei. É que a lei é ruim. E ela perde. E a Christine e o Michael se mantêm livres. Só que quando ela perde, ela ganha. Porque foi uma coisa tão mediaticamente falada, televisionada, e ela teve tempo, a Natália conseguiu dar entrevistas, as pessoas conheceram a sua história, e qualquer pessoa que visse a foto dela em 2010 e visse ela na tua frente, teria certeza de que lá em 2010 ela era criança, agora que ela tem 20 anos. E ela já estava na idade legalmente falando, com 27 anos, ela tinha 21, 22, ou 19 até. E, inclusive, uma única amiga da Christine se afasta dela e fala assim, cara, ela era uma criança sim, olha a foto, eu vi ela pessoalmente, eu vi ela criança, ela era uma criança, você inventou para mim que ela era uma adulta. E se organiza, porque tudo que os outros, eu sei que a Natália é má, mas você viu? Não, a Christine que falou. A Christine organizava a mente, a memória das pessoas sobre a Natália. A Natália perde o julgamento, mas ela vai ganhar a notoriedade, a vida que a Christine queria ter. O filho mais velho, o que tem o autismo, ele vai... Eu acho que eu não sei se falou, é espectro autista, peço desculpa, gente, porque às vezes a palavra pode sair errada e eu sempre estou tentando me atualizar. Agora, não sei se fala espectro autista ou eu posso falar autista, autismo, pelo menos é a forma que é falada na série, eu estou trazendo, peço desculpas agora. Mas o filho mais velho que tem que é de espectro autista, ele fica horrorizado com a mãe. E ele vai largar a mãe para ficar com o pai. E na série documental você vai ver muitas entrevistas dele do real, porque ele passa a morar com o pai, ele larga a mãe. Os outros dois filhos deles, os outros mais novos, eles seguem com a mãe para o Canadá. E essa mulher é achincalhada. Essa mulher, o povo odeia essa Christine. Christine do mal. Christine Barnett. Mulher má. Você é má, Christine. Você é ruim. É um ser humano mau. Você vai morrer bem tarde para você todo dia se olhar no espelho e saber que você é má. Porque todo mundo sabe que você é má.
A solidão é o seu pior castigo, porque essa mulher está sozinha. Essa mulher não queria ser escritora famosa, que fizessem filmes sobre ela, série, documentário, que tivesse fazendo comentários sobre o novo filme na base da vida da mãe mais perfeita do mundo. A gente está fazendo documentário, mas mostrando como ela é má. Então ela queria ser conhecida? Tá aí. Agora a Natália, em compensação, está sendo mais amada pelo mundo, mas ela ainda passeou por outros problemas emocionais. Aquele casal do pastor, que a mulher dá uma salvada dela por causa das escadas e tal, a Natália agora está processando eles por abuso e porque o que acontece? A Natália conseguiu fazer um teste de DNA, isso daí está até no documentário na segunda temporada, e o teste de DNA confirma a idade dela, que é dada porque a mãe biológica da Natália aparece da Ucrânia e fala que ela nasceu no dia 4 de setembro de 2003. E conta toda essa história. Então se confirma, só que não foram feitos testes de DNA dessa mulher, da Natália, para comprovar que ela é a mãe da Natália. E juridicamente a turma lá dos Barnett conseguiram ganhar e não foi feito. Mas foi feito outro teste de DNA que comprova o tempo de vida dela. E ela realmente em 2010 tinha 7 anos. Então, ela conseguiu mudar os documentos dela para... agora ela tem, no passaporte dela, é 4 de setembro de 2003, a data de nascimento dela. Com isso, ela processa agora aquela família do pastor por abuso e porque eles não deixavam ela nem mexer na internet, porque eles queriam transformar ela, a Natália, num ser instagramável, numa influencer, e eles passariam a escravizar a Natália para eles ganharem dinheiro. Coitada dessa menina, Jesus do céu. Então ela conseguiu, com isso, um novo processo agora contra esse outro casal que ajudou ela de alguma maneira, mas que também estava ajudando para ganhar em cima dela. A Natália agora não conseguiu ser adotada, mas ela vive numa família que tem nanismo. É uma família de pai, mãe e irmão igual a ela. Então, ela agora está entre os seus, pelo menos, nessa fase de adaptação dos armários, ela está mais feliz. Essa terceira temporada dessa série documental da Max, que é a Natalia Grace, só colocar a Natalia Grace sem conta. Então, essa é a história final da Natalia Grace. É uma história muito triste. Eu espero que essa moça, que hoje, ela nasceu em 2003, ela agora em 2025, ela tem 22 anos, é isso? Agora ela tem 22 anos. Jesus, agora que ela tem 22 anos. Que ela consiga ter, a partir de agora, 60 anos de felicidade e que esse tempo que passou fique num passado que ela não precise visitar mais tantas vezes. Para os Barnett, desejo apenas o que eles construíram e o que eles plantaram, que eles colham o que eles deixaram ali naquela terra infértil. Que essa Christine Barnett ela não consiga ser nunca nada, porque é o que ela merece ser. Ela merece a solidão, ela merece não ser nem reconhecida, nem ser nada. Ela merece a solidão, ela merece aquilo que ela fez com aquela menina, de deixar sozinha, com 10 anos dentro de uma casa, é o que ela merece estar sozinha dentro de uma casa. Que os filhos dela acordem, esses outros dois, e larguem essa mulher do mal, e que esse menino Jacob também largue esse pai, porque o pai também tem das suas, e que esse pai e que essa mãe fiquem na solidão. E que a Natália seja muito abraçada, porque ela merece, porque o que essa menina sofreu na mão dessas pessoas, para que adotar? Ela pergunta isso, por que você me adotou? Aí ele fala... Aí o pai tenta inverter, fala assim, eu também tive muitos problemas, ela também me manipulava, eu sou igual a você, ela era manipulada. Ela fala, mas eu era uma criança, você era o adulto. É isso, começou a obra de novo aqui. Então, eu vou encerrando. Assisto, a série é muito boa da Disney Plus, muito boa, vale muito a pena. Eu e o Aruma maratonamos em 2 dias, porque são 8 episódios, de 1 hora cada. Não dava para maratonar, senão teria que ser num sábado, eu estava no meio da semana. Preciso terminar, a gente viu tudo. Então, é isso. Até já. Bom ter visto todo dia. Me diz se você já assistiu e me conta. Até já. Só uma coisa. Lembra que eu falei que o nome dela é Natália Mensa? Agora, porque essa família, essa família que tentou adotar, ela não conseguiu por N motivos. Tem na terceira temporada, é a família da Natália. A Natália é essa família Mensa. Ela agora é Natália com Natalyaahmans. Até já.